Bom, vamos lá então. Vamos dar sequência aqui ao seu aprendizado no Fórmula das Certificações. Vamos falar agora da aba Agenda do seu plano de estudos. Bom, essa é a aba Agenda. E antes de começar a te explicar como funciona o preenchimento dela e a organização dela em si, eu quero te explicar os campos, né, que você vai preencher. Bom, inicialmente você só vai colocar aqui o início dos seus estudos. Imagina que você queira colocar aqui 1/9, por exemplo. Legal, a planilha já toma uma ação aqui que já já eu te falo sobre ela. Aqui existem os campos de atividades, ou seja, leitura do livro-texto, os materiais complementares. Aqui, o que você vai preencher ou não da folha de lacunas, isso eu falo no vídeo de folha de lacunas, tá? A sua folha de downloads também, eu falo isso no vídeo da folha de downloads. E análise de questões erradas mais folha de lacunas, ou seja, tem relação esses dois quadrinhos aqui, tá? Beleza, legal. Todo o preenchimento dessa planilha, dessa agenda aqui, dessa aba agenda, está diretamente relacionado com o que você fez e o que você configurou na aba mapa, lá do vídeo da aba mapa. Se você ainda não viu esse vídeo, vá lá e veja, porque é muito importante que você faça isso antes de partir para o preenchimento da sua agenda, tá? Aqui, eu coloquei um plano de estudos de exemplo aqui, certificação XYZ. E imagine que nessa certificação eu tenha 5 capítulos com um total de 503 páginas, que é o somatório desses caras aqui. Eu te expliquei como funciona isso lá no vídeo da aba mapa. Beleza, legal. E nós temos aqui também os dias, né? Quantos dias por matéria eu vou estudar? 7.5, 4.5 e até o último aqui, 3.9 dias. Beleza. Uma vez preenchido isso, você vai vir aqui na aba Agenda e você vai ver, deixa eu dar um zoom aqui, que fica melhor para você entender, que você queria começar a estudar no dia 1/9, certo? Mas 1/9, você vai ver que aqui ó, é uma quinta-feira. E, eu não recomendo, se você quiser tudo bem, mas o legal seria começar a estudar aqui no dia 1 de agosto, né? Você pode falar, Rodrigo, e se eu quiser começar a estudar no dia 5 de setembro, tudo bem? Tudo bem. Ah, mas aí vai ficar um buraco na agenda aqui. Não, se você colocar aqui dia 5 de setembro, a agenda já se organiza e coloca ele aqui na segunda-feira, tá? Então, se você voltar lá para o dia 28 do 8, se não me engano, 29. 29 do 8 é uma segunda-feira. Você pode começar a estudar nesse dia. Beleza, ótimo, bacana. Então, vou começar a estudar aqui no dia 29 mesmo. Fechado. Você volta na aba mapa e encontra aqui, ó, na coluna C, algumas cores. Para que servem essas cores? Elas servem para você ter referência sobre o que você vai estudar na aba agenda, dos dias, né, que você vai estudar. Então, por exemplo, essa primeira linha, nós temos aqui 7.5 dias de estudo. Aqui eu sugiro que você arredonde, ou para mais ou para menos, né? Eu recomendo sempre arredondar para mais, a não ser que seja como num caso desse aqui, ó, ponto 1 ou ponto 3, de alguma coisa meio, ponto 8, 7,5, 6,5, 8,5 para cima, arredonda para mais. Então, vamos colocar aqui 8 dias para o capítulo 1. A gente vem aqui, ó, e a gente sabe que é esse azul aqui, tá vendo? Então a gente vem aqui, seleciona 8 dias, nós temos 5 aqui, mais 3, e pinta ele de azul. Ótimo, bacana. Capítulo 2, vamos fazer o mesmo, 4,5, vamos colocar 5 dias, para exemplo. É um verdinho, legal. Deixa eu tirar o zoom aqui para ficar mais fácil. 1, 2, 3, 4, 5. Vem aqui, pega o verdinho, cadê ele? Tá aqui. Beleza, bacana. Próximo, laranjinha aqui, ó, capítulo 3. Nós temos 6 dias. Legal, beleza. Então deixa eu vir para cá um pouquinho. 2, com mais 4 aqui, 6 dias. Que cor que era? Laranja. Vamos colocar lá um laranja. Tá vendo? Se você olhar, é bem rápido de preencher isso. E, tirando o zoom aqui, você vai ver que visualmente fica muito claro o que você deve estudar em cada dia, né? Eu tenho uma planilha preenchida aqui. Está aqui, totalmente preenchida. E essa planilha mostra para você como fica os seus estudos, né, ao longo do tempo. Você pode falar, Rodrigo, o que são esses vermelhinhos, esse amarelinho aí? Esses caras são os simulados e o exame final. Se você notar,
na sua planilha, que você pode fazer download aqui. Eu vou deixar as duas para download, tá? Tanto a preenchida, essa preenchida aqui para você utilizar como exemplo, quanto uma em branco. Abertas as duas no Excel. Isso daqui é um text area do Excel. Você pode arrastar ele, tá vendo? Então, sempre ao final de um ciclo de treinamento, é recomendado que você faça um simulado completo, como se você estivesse fazendo a prova de verdade. Por exemplo, do PMP, eu coloquei aqui, 4 horas e 200 questões. Se você estiver estudando para um CISP, são 6 horas e 250 questões. Se for um ITIL, eu acredito que sejam 90 minutos e 100 questões. Então, isso varia de prova a prova, mas eu recomendo que você faça esse dia de simulado sem estudar, você não estude, mas faça a prova conforme você vai realmente fazer ela. Não sei se fiquei claro, mas como se você gaste o tempo e as questões necessárias, simulando exatamente a prova que você vai fazer. Beleza? Legal. Depois, você continua o seu ciclo de estudos. Tá? Aqui eu coloquei um ciclo de estudos completo, mas você vai ver que no módulo seguinte de estudos cíclicos, você não vai demorar mais 8 dias para estudar todo o material 1 do capítulo 1. Você vai demorar menos. Eu coloquei isso aqui de forma didática para você ver como fica, porque ao final de todo o ciclo de estudos, você tem a sua data de exame, né? Aí você pode falar, pô, Rodrigo, mas eu já estou com a minha prova marcada, né? Minha prova ela é antes dos meus 4 ou 5 ciclos de estudo. Pô, beleza, tudo bem. Se você já tiver sua prova marcada, você pode vir aqui na aba Mapa e contar o número de dias até a sua prova, dividir pelo total de folhas e colocar aqui, quantas folhas por dia você tem que estudar. Aí você vai construir visualmente o seu cronograma baseado na sua data da prova. Se você puder escolher a data do seu exame, melhor, porque aí você programa de uma maneira mais tranquila. Beleza? Então, vamos seguir em frente. Agora, como preencher, né, durante os estudos isso? Bom, para preencher, imagina que a gente vai começar a estudar, você vai começar a estudar para a sua prova, e você estuda o primeiro dia, marca um xizinho, estuda o segundo, marca um xizinho, estuda o terceiro também, no quarto você falha. E o quinto você consegue. Você está no quarto dia você falhou. O que isso representa? Isso representa que você não estudou as 20 folhas desse dia. Então você tem mais 4 dias para repor esse estudo. Ou seja, 20 folhas por dia. Então você tem que estudar 5 folhas a mais por dia para conseguir manter o seu cronograma de estudos e atingir a sua certificação no tempo determinado. Pô, Rodrigo, mas beleza. Mas imagina que eu tenha estudado tudo e falhei no último dia. E aí, como é que fica? Bom, aí é o pior dos casos. Você vai ter que fazer um shift da sua planilha. Ou seja, você vai ter que pegar um dia que você iria começar a estudar o capítulo 2 e estudar o capítulo 1. Ou estudar o dobro de páginas, as 20 do capítulo 2 e as 20 do capítulo 1. Aí você escolhe. Entendeu? Por isso que é importante a gente ter esse controle visual dos nossos estudos. Porque a gente sabe que quando a gente aconteceu uma emergência ou algo imprevisto e falhar um dia de estudos, a gente vai ter que se comprometer ainda mais para se manter em dia e chegar lá com sucesso. Beleza? Então é isso que você tem que fazer aqui nesse preenchimento. E com relação aos outros materiais? Bom, materiais complementares, o que são? São vídeos ou artigos ou coisas além do seu material oficial que você tem que podem te ajudar. Não é obrigatório fazer todo dia. Tá? Se você quiser, ótimo, bacana, melhor. Mas não é obrigatório. Então você pode fazer ou não. Folha de lacunas e folha de downloads. A folha de lacunas você vai fazer após o seu simulado. Tá? Eu deixei a linha dela aqui porque é importante. Mas eu explico mais sobre folha de lacunas no vídeo dela mesmo. Folha de downloads você faz todo dia. Mas eu te explico melhor também no vídeo da folha de downloads. E essa análise de questões erradas mais folha de lacunas. Isso você tem que fazer todo dia, porque você passa pelo material que você errou no simulado todos os dias. Então você tem que analisar as questões erradas. Eu vou explicar isso melhor no vídeo da folha de lacunas para você, beleza? Senão esse vídeo aqui vai ficar muito grande e não é essa a intenção.
Então, voltando lá no anterior que a gente estava fazendo. Tá aqui, ó, preenchemos e tudo mais. Se você olhar aqui ao final de cada coluna, de cada linha, ó, eu deixei aqui para você os textiais aqui, ó, do exame e do simulado. Aqui, como você vai fazer um exame só, né, eu deixei um só. O simulado tem um para cada. Se você notar, você tem muito tempo aqui. Esse cronograma de estudos ele é muito grande. Ó. Ele vai de 29 de agosto, segundo essa nossa referência, até, vamos ver aqui o final, 16 de junho do ano seguinte. Ou seja, você tem muito tempo para estudar. Isso não é recomendado. É recomendado que você faça, no máximo, entre 4 e 5 ciclos de estudo, né? Para materiais muito grandes, pode ser que leve mais tempo, mas não tanto tempo assim, quase um ano. Como eu disse, existem pessoas que, orientadas pelo método do Fórmula das Certificações, estudaram um material em inglês de 1.200 páginas e passaram na prova em 3 meses. E você é capaz disso também. Então, não estenda muito o seu cronograma de estudos, porque a chance de você desistir de fazer a prova pela distância que ela está de você é muito grande, né? E não coloque muito próximo também, porque aí você vai estudar num nível muito alto de estresse, e isso faz mal para o seu aprendizado, tá bom? Beleza, então, mas eu deixei aqui bastante tempo justamente para você ter essa liberdade. Não estou querendo ditar a regra, só estou falando a boa prática. Caso você entenda que não, eu vou render melhor estudando por mais tempo, ótimo, perfeito. Tá bom? Seguindo, aqui você pode também colocar o resultado dos seus simulados, né? Todos os simulados parciais que você fizer. Deixei 6 aqui. De lambuja também um espaço maior, caso seja necessário, para você acompanhar o seu rendimento e o seu crescimento, que não vai ser linear, ele vai ser melhor do que linear. Tá? E importante, não esquecer de preparar a folha de downloads, vou falar isso lá na frente. Essa folha de downloads é extremamente importante, e ficar atento ao rendimento dos estudos, pois as horas propostas no plano de estudos devem ser produtivas. Caso perceba que o rendimento com o plano não é bom, é melhor ajustar as horas de estudos em dias e horários adequados para que elas sejam produtivas. Ou seja, não adianta você querer estudar com barulho, conversando, ouvindo música e tudo mais, porque isso não vai render, você tem que estudar concentrado. Utilize as dicas de rendimento excepcional que eu coloquei nos módulos anteriores a esse vídeo, que isso vai potencializar os seus estudos de uma maneira muito boa. Tá? E conforme eu for descobrindo mais dicas dessas, eu vou disponibilizando para você também, para te auxiliar num rendimento ainda melhor. Beleza? Então, resumindo, você coloca a sua data de estudos aqui, legal, bacana. O nosso exemplo aqui, 29/8. Tomando como referência a aba mapa, o que você preencheu aqui, e as cores de cada capítulo, você pega o total de dias que você tem aqui e pinta de acordo com a cor que você tem na coluninha C aqui. Então você vai ter algo parecido com isso. Legal, beleza. Ao final, você vai ter algo parecido com isso, né, que é o preenchido aqui. Deixa eu apagar para a gente não ter a referência aqui das marcas. Ao final, você vai ter algo parecido com isso. Depois de preencher tudo, coloque o seu simulado. Né, que você encontra, voltando aqui na nossa planilha original, que você encontra aqui, ó, no final, aqui ao lado à direita. Beleza? Legal. O que eu recomendo que você faça nesse momento? Preencha o primeiro ciclo de estudos e comece a estudar. Né? O primeiro ciclo de estudos mais o simulado. E comece a estudar. Ao começar a estudar, continue vendo os vídeos aqui do Fórmula das Certificações do módulo Estudo Cíclico, porque esses dias aqui vão ser menores, né? Você não vai utilizar 8 dias para estudar pela segunda vez o módulo 1, capítulo 1. Você vai utilizar menos. Você pode perguntar, pô, Rodrigo, mas como é isso? Eu te explico como é isso lá no vídeo de estudos cíclicos, porque você vai ganhar muito mais tempo e muito mais velocidade e o seu aprendizado vai crescer muito mais. Confie em mim. Então, só depois de estudar a primeira vez e estudar a segunda vez o capítulo 1 é que você vai ter condições de fazer o preenchimento de todo o segundo ciclo de estudos. Eu te explico isso lá na frente, fique tranquilo, beleza? Mas é isso. E aqui, ao final, você vai marcar a sua prova, beleza?
Legal. Então, basicamente, o que nós temos para a aba Agenda é isso. Caso você tem alguma dúvida, manda ela para o nosso webinar ou encaminha que a gente responde pelos meios possíveis aí. Tudo bem? Beleza, então. Ficamos por aqui. Te vejo no vídeo de folha de lacunas. Falou!